Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E neste mês eu aproveitei e enchi o carrinho. Comprei vários fundos imobiliários, inclusive, meus amigos, quando eu faço compras de fundos imobiliários, eu já vou lá na comunidade Eu Vivo de Dividendos, acho que você conhece, e posto em tempo real, tá certo? Mas, claro, eu tenho que gravar o vídeo, tenho que editar, leva alguns dias, mas também trago aqui para vocês. Mas quem tá na comunidade acaba recebendo ali em tempo real. E estamos em época de Black Friday, tá certo? Vou deixar aqui o link para sua inscrição nos comentários, tá certo? E também na descrição do vídeo. Então, caso você queira fazer a sua inscrição na comunidade Ao Vivo de Dividendos, aproveita essa oportunidade que nós estamos aí com 25% de desconto. E além do que, assinando hoje, você garante também os bônus, carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários pelos próximos 12 meses, com mais o desconto da Black Friday. Também tem acesso ao aplicativo Aquelu na faixa de graça para fazer sua declaração de imposto de renda. São mais de 150 aulas te ensinando a investir em ações, fundos imobiliários, ações do exterior, também até mesmo moedas digitais, organização financeira, são planilhas, muito legal. E também tem uma rede social exclusiva onde você pode tirar suas dúvidas diariamente aí com a minha equipe. E também tem mentorias em vídeo comigo, com a Carol Dias, são 24 mentorias pelos próximos 12 meses. Vem aqui embaixo, ó, e se inscreve, aproveita esse desconto de Black Friday que deve estar acabando. Talvez quando você ver esse vídeo já tenha acabado, mas vai lá e confere porque vale muito a pena. E mesmo sem o desconto da Black Friday também vai valer a pena, tá certo? Mas vamos lá. Comprei vários fundos imobiliários e também quero abordar com você sobre a reforma tributária tão falada aí, foi aprovada essa semana, o que pode afetar os fundos imobiliários. Mas já te adianto que os fundos imobiliários de logística podem se dar bem. Olha que louco, né? Mais imposto, mais reforma tributária, mas tem fundo imobiliário que pode se valorizar. Fica até o final do vídeo que nós vamos conversar sobre tudo isso. Olha a matéria que a Infomoney trouxe para nós desta semana. Fundos imobiliários ganha-ganha, salvos da taxação de dividendos, fundos imobiliários podem se beneficiar com reforma tributária. Entenda, fim da guerra fiscal deve reposicionar malha logística e beneficiar galpões localizados em grandes centros. Por isso que nós temos que estar atentos aqui no canal Mestre da Riqueza, tá certo? Se você gosta do meu canal, também não deixe de apertar o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, é gratuito e me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Olha que maluco, a reforma tributária pode valorizar fundos imobiliários de galpão logístico. Eu vou te explicar tudo. Bom, vamos lá. Essa semana foi muito discutido, né, a aprovação da reforma tributária aqui no Brasil. E muitas pessoas estão em dúvidas. O primeiro ponto da reforma tributária que foi aprovado foi a questão das offshores, tá certo? Ou seja, né, muitas famílias criavam fundos, até fundos imobiliários, às vezes com um cotista, para que tivesse isenção aí na questão de imposto de renda, tá certo? Mas aí o governo, o que ele fez? Bom, vamos acabar com essa mamata, né? E elevaram da proposta inicial de ao menos 50 cotistas para 100 cotistas, aí, ou seja, tem que ter pelo menos 100 cotistas no fundo imobiliário para que ele tenha as vantagens tributárias. Então a maior parte, quase a maioria de todos os fundos imobiliários estariam livres aí, né, dessa imposição de novos riscos tributários. Peço licença a vocês para olhar minha colinha aqui, porque é tanto imposto que a gente fica maluco. Aliás, o Brasil, que é um dos países mais bagunçados quanto aos tributos. Mas por que os fundos imobiliários de logística eles podem se beneficiar com essa reforma tributária? Bom, vamos lá. Está no radar aí, né, dos fundos imobiliários frente a essa reforma tributária, né? E especialmente os segmentos de logística podem se beneficiar. Por quê? Deve acabar aí uma guerra entre os estados sobre a cobrança do ICMS. Então a gente tinha empresas, por exemplo, que elas fabricavam em um lugar, estocavam em outro lugar, a logística ficava muito louca. Por quê? A gente tinha descontos em alguns estados para fabricação, descontos em outros estados para fazer o armazenamento, então ficava uma coisa muito louca. Inclusive, tinham empresas que às vezes tinham que fazer uma logística de mais de 100 quilômetros para poder aproveitar esses benefícios fiscais. Só que isso deve mudar. Olha lá, o ICMS, né, devido à nova proposta tributária, em debate aí no Congresso Nacional, ele vai unificar o PIS e a CONFIS na contribuição sobre serviços e bens, tá? Que é o CBS. Então deve acabar aí essa confusão de cada estado vai mexer com a questão de tributos. Bom, isso tudo vai ser responsabilidade da União. Já o ICMS e o ISS, tributos atualmente geridos por estados e municípios, passam a integrar o imposto sobre bens e serviços, o IBS, de forma unificada. Então a ideia da reforma tributária é você não ter vários impostos aí em cadeia, né, em escala, digamos assim, e unificar em impostos.
Claro, meus amigos, a gente não sabe exatamente como vai ficar e a tendência é que o governo sempre jogue para as alíquotas mais altas. Mas o porquê que eu estou falando que os fundos imobiliários de logística devem se beneficiar? Hoje nós temos empresas que desenvolvem o produto em um estado, mandam fabricar em outro estado, emitem a nota fiscal por outro estado e só aí o produto vai para entrega. Isso devido a que alguns estados têm benefício fiscal para determinado serviço, outro estado tem determinado desconto fiscal para outro serviço, e isso tudo realmente vira uma bagunça na logística no final das contas. Ou seja, para as empresas nesse momento, né, o que eles estão pensando? Em organizar a questão dos impostos, para pagar menos imposto, para brigar no preço no final. Né? Mas a questão logística acaba não sendo prioridade. Agora, com essa mudança, unificação de impostos, os galpões de logística que estão localizados em grandes centros, centros estratégicos, eles tendem a se beneficiar. Porque acabando essa questão de benefícios fiscais por estados, tendem as empresas a procurar os galpões mais bem localizados, estrategicamente bem posicionados, porque já não tem a vantagem tributária, eles têm que pensar na melhor logística daqui para frente para buscar uma economia também. E antes de falar aqui o primeiro fundo imobiliário que eu comprei agora neste mês, aproveite também e já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, porque vai te ajudar muito a receber as notificações do meu canal. Então vamos lá, o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês, já trouxe em outras oportunidades também, na minha opinião ainda continua muito barato, é o JSRE, que é um fundo imobiliário que investe em lajes corporativas. Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica dele. E aqui na ficha técnica aparece como segmento híbrido, mas ele é do tipo tijolo e investe em lajes corporativas. Tem uma vacância de 6,9%, lembrando que a vacância, né, o quanto está vago. Então, de 100% de galpões logísticos a alugar, disponíveis para alugar, apenas 6,9% estão disponíveis. E quanto menor a vacância, sempre melhor, porque mostra que os ativos estão bem localizados, têm qualidade, pois não estão disponíveis para alugar, tá certo? Bom, a taxa de administração está em 1% ao ano, nós temos 104 mil cotistas hoje no fundo, com valor patrimonial de 2,34 bilhões de reais, tá? E o valor patrimonial por cota hoje está em R$ 112,54, ou seja, se nós dividirmos os galpões em várias cotas, né, para que a gente possa negociar, cada uma delas tem um valor patrimonial hoje de R$ 112 reais. Só que a gente pode comprar o JSRE hoje por R$ 69,30, com 40% de desconto. Os ativos têm valor, os galpões têm valor, estão bem localizados, estão prontos para serem utilizados. A vacância está pequena, quase todos os galpões alugados. Por que eles estão valendo tão menos na Bolsa de Valores? E aí eu vou te explicar. Né? A economia hoje com juros altos ela se torna mais fraca. Só que a tendência dos juros é cair aqui no Brasil. E com certeza, até mesmo os produtos de renda fixa serão menos procurados, os fundos imobiliários serão mais procurados e os galpões logísticos, as lajes comerciais, no caso, elas tendem a se valorizar bastante. R$ 69,30 é o preço para você comprar uma cota hoje do JSRE 11. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,21% isento de imposto de renda em dividendos para os seus cotistas. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,61. Lembrando que o preço justo seria em 1. Acima de 1 ele estaria mais caro, abaixo de 1 ele está mais barato, ou seja, ele está muito mais barato do que realmente vale o seu patrimônio. Tem uma ótima liquidez diária de 2,5 milhões de reais todos os dias sendo negociados na Bolsa de Valores e ele teve uma desvalorização de 10,81% nos últimos 12 meses, abrindo ótimas oportunidades para quem gosta de investir aí em ativos, em imóveis que estão descontados. Bom, seguindo aqui para os dividendos históricos, nos últimos 5 anos, o JSRE pagou em média 8,74% em dividendos e atualmente 8,21%. E percebam como ele é bem perene aqui, olha, o gráfico está bem próximo às colunas aqui, então é um fundo imobiliário também que tem uma boa previsibilidade aí de pagamentos quanto aos seus dividendos. Vamos dar uma olhada aqui nas suas lajes comerciais? Hoje são 6 lajes em São Paulo, que realmente é o principal polo industrial e comercial do Brasil, e uma laje comercial no Rio de Janeiro. E ainda no segmento de lajes, que eu considero hoje o segmento mais barato dos fundos imobiliários, né, devido a toda a questão da inflação alta, juros altos, economia enfraquecida, escritórios e o comércio acabam se prejudicando mais. Tá? Então trago aqui para você o HGRE 11. O
Olha lá, ele é um tipo de fundo de tijolo que investe em lajes corporativas. A sua vacância hoje está em 27,65%. O HGR11 ele tem mais imóveis, então ele apresenta também uma vacância maior, tá certo? Mas eu acredito que com juros baixando, a economia melhorando, essa vacância tende a diminuir, os dividendos tendem a aumentar e o HGR11 tende a se valorizar porque tem ótimos imóveis muito bem localizados e tem uma diversificação muito boa dentro do seu patrimônio. Olha lá, nós temos 1% de taxa de administração, 1,83 bilhão de reais é o seu valor patrimonial, sendo 146 mil cotistas no fundo hoje. O valor patrimonial por cota hoje está em R$ 154, mas nós podemos comprar uma cota do HGR11 hoje por R$ 128 com desconto. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,02% isento de imposto de renda para os cotistas do fundo. O seu PVP está em 0,83, mostrando que ele está bem descontado. Tem uma liquidez diária de 2,3 milhões de reais todos os dias negociados e uma valorização nos últimos 12 meses de 1,76%. Tá? Olha aqui, os dividendos históricos. Nos últimos 5 anos pagou 7,78% e atualmente 8,02%. E percebam também como as colunas estão próximas. Claro que um mês ou outro as colunas estão maiores aqui, né? Pontualmente o gestor ele pode comprar um imóvel, pode vender com lucro, distribuir em dividendos. Então, pontualmente, a gestão pode fazer uma distribuição ainda maior de dividendos, o que eu considero também muito positivo, tá? Mais um ponto positivo de investir em fundos imobiliários. A gente não tem só o ganho com a cota na Bolsa de Valores e também dividendos. O gestor, ao vender imóveis por um preço maior, claro, do que pagou, né, a gente também ganha mais dividendos. Vamos à listagem de imóveis do HGR11? São 17 lajes em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. E também trouxe aqui um fundo imobiliário de galpão logístico para vocês, que é o HSLG11, tá certo? Não considero ele o melhor fundo imobiliário de galpões logísticos, mas ele está muito descontado e tem bons ativos. Vamos lá ao HSLG. Ele é do segmento logístico, indústria e galpões, ele é fundo de tijolo e 0,95% ao ano é sua taxa de administração. Ele tem poucos imóveis, mas também tem uma vacância zerada, todos os imóveis estão alugados. O número de cotistas está em 34 mil, nós temos um valor patrimonial de 1,32 bilhão de reais e o seu valor patrimonial por cota está em R$ 104, sendo que podemos comprar ele por R$ 90 hoje. O HSLG pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 9,53%, muito bacana, isento de imposto de renda. Seu PVP está em 0,87, tem uma liquidez diária de quase R$ 1 milhão todos os dias negociado na Bolsa de Valores, é uma boa liquidez. Caso você precise comprar ou vender cotas, vai conseguir com facilidade. E nos últimos 12 meses teve uma valorização de 8,29%. Já os seus dividendos históricos nos últimos 5 anos apresenta aqui 9,92% e atualmente 9,53%. E eu adoro essas colunas próximas aqui e de preferência crescentes, tá? Porque mostra que a gente tem uma boa previsibilidade de recebimento de dividendos. Já os seus imóveis, como eu falei, são poucos imóveis, mas todos alugados. São 3 galpões em São Paulo, 1 em Minas Gerais e 1 no Paraná. E ainda em galpões logísticos, trago aqui o BTLG11, que é um dos melhores fundos imobiliários que nós temos de galpões logísticos. Olha lá, ele é um fundo de tipo tijolo, segmento logístico, indústria e galpões, tem uma vacância de apenas 2% e uma taxa de administração de 0,9%. O valor patrimonial está em 2,8 bilhões de reais, sendo o seu valor patrimonial por cota em R$ 98, tá certo? E nós podemos comprar hoje o BTLG um pouquinho mais caro do que ele vale, mas segundo analistas do mercado, ainda está num preço muito bom. R$ 99,90 é o preço do BTLG11 hoje. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,97% em dividendos e o seu PVP está um pouquinho mais caro, mostrando que o patrimônio está um pouquinho mais caro do que negociado na Bolsa de Valores. Nós temos aqui 1,02, ou seja, o valor negociado na Bolsa está um pouquinho mais caro do que o patrimônio. E temos uma ótima liquidez diária de 6,7 milhões negociados todos os dias aqui na Bolsa. E ainda teve uma valorização de 7,22% nos últimos 12 meses. Olhando aqui os dividendos históricos, nos últimos 5 anos ele pagou 7,88% e atualmente 8,97%. E são vários imóveis espalhados em vários estados. Olha aqui, nós temos 16 imóveis em São Paulo, 2 na Bahia, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. E eu gosto muito de fundos imobiliários de tijolo bem diversificados. Eu não gosto de fundo imobiliário com um tijolo, um imóvel apenas, tá? Porque saiu esse inquilino, até colocar outro inquilino a gente pode ter problema no recebimento de aluguéis e uma grande desvalorização na cota.
Mais um fundo imobiliário que eu trago para você aqui ainda em galpões logísticos é o VILG11. Vamos à sua ficha técnica. Fundo de tijolo, segmento logístico, indústria e galpões, tem uma vacância de 12,2% e uma taxa de administração de 0,95% ao ano. São 154 mil cotistas no fundo hoje e o seu valor patrimonial está em 1,67 bilhão de reais. O valor patrimonial por cota está em 111 reais, sendo que nós podemos comprar ele com desconto hoje de quase 10%, pagando 100 reais aqui aproximadamente na sua cota. Nos últimos 12 meses, o VILG11 pagou um dividendo de 8,09%, o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,90, mostrando que ele está descontado, e tem uma liquidez diária de 2,3 milhões de reais. Ainda se valorizou 0,6% nos últimos 12 meses. Olhando aqui os históricos dos dividendos, nós temos aqui nos últimos 5 anos 8,14% e atualmente 8,09%. E a listagem de imóveis apresenta para nós 4 galpões em Minas Gerais, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco, Pará, Acre e Rio de Janeiro. E esse foi o vídeo de hoje, enchi o carrinho de fundos imobiliários e também falando sobre a reforma tributária. Se você gostou do vídeo, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito. E quero saber de você, o que você espera dessa reforma tributária? Será que os impostos vão ficar mais caros, meus amigos? Comenta aqui embaixo comigo, um grande abraço para você e até a próxima.